universo das telas, analisando filmes e séries. Chamando o livro de um monte de tralha, eu consegui capturar uma ideia que pelo jeito muita gente deixou pra lá. O cinema começou a explorar aquela situação, tecnologia e espírito humano. Era visível que a grande sequência de palavrões e situações absurdas Meados dos anos 80, um ritmo de ação, de guerra e de cinema com pipoca bem elaborado já estava criado nas telas. Iniciou em 85 com Rambo 2 e encerrou em 91 com Exterminador do Futuro 2. Mas em meio a tudo isso, a tiros e a cinemas aí que se dedicavam à comédia, tivemos gratas surpresas. Uma delas foi esse aqui, A Mosca. Mostrava, pode-se dizer, uma dinâmica de roteiro bem trash, bem nojento, bem sarcástica, muito explorado lá nos anos 50 e 60, em que um cientista se aventura tentando dar uma de Deus e acaba se dando um bocado mal. A genética aqui é tratada como um verdadeiro cálice de Deus. E nesse ponto, não há como se dizer que na nossa fase atual e de muito tempo, também não é encarado assim. Temos uma enorme gama de dieta, cremes e exercícios, tudo para prolongarmos a beleza da nossa pele, prolongarmos a vaidade, acima até da própria vida. Meados dos anos 80, uma doença desgraçada chamada AIDS concorria muito com esse cenário. A AIDS deteriorava, arrasava qualquer pessoa, tanto faz a grana que ela tinha, sua posição social, seja lá quem fosse. Ela destruía um corpo humano em questão de meses. A Mosca de 86 faz esta soma. Transportar uma pessoa de um lugar para o outro sem deteriorar o seu corpo. Mas o que acontece é bem ao contrário. Temos um verdadeiro festival de nojeira e algo muito, mas muito deprimente. O filme é um remake do filme A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, que inclusive teve duas sequências. Assim como nesse filme, um cientista é ambicioso. E em sua ambição, ele acaba ficando com a cabeça e um dos braços como de uma mosca. Nesse caso, aqui, no filme moderno, a transformação ela é mais vagarosa, nojenta e infinitamente mais trabalhosa. Pode até se dizer que o Homem da Cabeça Branca acaba tendo um final, pode-se dizer, bem desgraçado. Aqui o roteirista não quis poupar a situação. Os vários roteiros que tiveram, o que acabou permanecendo é aquele que pende sim para a deteriorização física do cientista, mas que ele vai mantendo a sua mente lúcida até o final. A história se passa em 30 dias, mas o roteiro acaba pulando uns 15 dias, onde o estágio do cientista na sua putrefação física viva acaba sendo acelerado. Mesmo assim, para evitar problemas, pode-se dizer, com a censura, eles tomaram atenção em não haver palavrões, cenas de nudez muito ousadas e colocando, pode-se dizer, um cientista, Seth Brundle, até num tom um tanto estudante e um tanto cômico. Por todo momento, o roteiro tenta não se tornar algo muito violento, algo muito cruel, mantendo isso no visual. Para fazer Seth Brundle, a princípio, o estúdio queria Michael Keaton. Sim, que no futuro fariam 2 filmes do Batman. Mas o Keaton acabou lendo o roteiro e achou que ele não teria o futuro por ser excessivamente nojento. Então, Jeff Goldblum, um cara a princípio conhecido por ser um sujeito que faz sempre o mesmo personagem, como está em Independence Day e Jurassic Park. Mas daquele estilo legal e camarada que ele faz, aos poucos ele vai colocando vários tons. Apesar de nunca perder as piadas bem sacadas,
mas não dá para se dizer. É a interpretação mais completa do Goldblum nas telas. Aos poucos ele vai se deteriorando e vai deixando de lado o seu fator mais humano e pode até se dizer piadista. Inclusive, ele faz um ótimo trabalho com aqueles enormes olhos, ou seja, de um sujeito agradável e até um tanto inocente. Pouco a pouco ele vai incorporando a arrogância com um certo tom de terror até se tornar sim um assassino insano. Jenny Davis foi a atriz escolhida para fazer a personagem Verônica. Na época ela namorava inclusive na vida real, o ator Goldblum, que faz aí o cientista, e para ela foi um pouco complicado lidar com toda aquela nojeira que aos poucos o personagem vai lidando. Mas não dá para se ser contra, ela faz sim uma jornalista curiosa e de gabarito. Mel Brooks, o cineasta ligado, pode-se dizer, a uma área mais cômica do cinema, participou deste filme. Mas é claro, ele pediu para retirar o nome dele dos créditos, que não queria aí que o público a princípio soubesse que ele se envolvia com esse tipo aí de padrão de filme, Aliás, depois se descobriu, que ele inclusive tem envolvimento no filme O Homem-Elefante, de 1980. Outro filme bem triste que lida assim com deformação humana. Aliás, é graças ao Brooks, que o canadense David Cronenberg aceitou participar desse filme como diretor. E é claro, um cachê especial aí de $1 milhão. Brooks, no caso, fez uma solicitação especial para ele. O diretor caiu de cabeça, porque afinal bem pago e com uma solicitação especial, e ainda correndo por fora que ele era muito fã desse tipo de filme e não estava vendo mais oportunidade de dirigir um assim. Como ele é muito fã de alta velocidade, ele transformou uma das cabines de teletransporte com uma aparência idêntica a uma peça da moto Ducati, uma moto muito utilizada aí em corridas lá na Europa. Aliás, o sobrenome Brundle, que foi dado aí ao cientista protagonista, saiu do piloto Martin Brundle, da Fórmula 1. Outra participação que o diretor fez, muito importante no roteiro, foi dar uma situação mais pessoal ao cientista, que a princípio seria mais um cara muito arrogante querendo impor a sua ideia, mas aqui ele acaba tendo sim um envolvimento romântico, e essa acaba sendo a base para toda essa desgraça. Nos próximos filmes, o diretor aí, Cronenberg, se sairia também um pouco mais humano em todos os roteiros que ele pudesse se envolver. Aliás, ele faz uma ponta. Há uma cena num sonho em que a personagem Verônica está tendo um bebê mosca, e ele, no caso, faz o médico que cenas foram cortadas. Tudo isso para tirar, pode-se dizer, um ar um pouco mais agressivo do cientista, em que a ideia do roteiro era manter ele uma vítima da situação o máximo possível, até ser revelado ao contrário lá pelo final do filme. Uma das cenas, ele mistura um babuíno com um gato. Ele está tentando procurar uma saída para a imperfeição genética dele, e acaba saindo um babuíno gato, que na base da porrada ele acaba matando. Essa cena está aí pela internet, a princípio um canal espanhol, é o último canal que ainda tem ela editado. Junto com essa cena, nesse mesmo vídeo que esse canal exibe, também aparece outra cena cortada. Uma parte em que nasce no tórax dele uma pata de uma mosca, e ele acaba cortando fora. Há uma outra cena que na minha pesquisa não achei com certeza se ela chegou ou não a ser gravada. Mas aqui o cientista, já deteriorado, está mexendo nas latas de lixo em busca de restos de coisas. Quando uma mendiga se depara com ele, grita. Ele mata a mendiga e aos poucos vai se alimentando do corpo dela. Eu não tenho certeza se essa cena chegou, repito, a ser gravada, ou se ela simplesmente foi deixada de lado. Outra cena importante seria a jornalista Verônica. Sim, ela teria na realidade posterior um casal de gêmeos do cientista. Mas depois foi cortado, e no início da segunda parte, feita em 89, que eu indico vocês assistir,
ela dá à luz apenas a um bebê. Aliás, já não é mais a atriz Jenny Davis que está no segundo filme. O filme leva 2 Oscars. Um deles é a maquiagem, muito bem merecido, né? O ator chegava a ficar até com 15 quilos de peso a mais no corpo, mesmo às vezes boa parte da situação ser uma fantasia, né, de borracha. Mas o rosto dele chegava a ficar pesando 4 quilos a mais, de tanta maquiagem que recebia. É claro, também tiveram efeitos especiais. Existem cenas em que o cientista monstrengo vai caminhando pelo teto e pela parede do seu laboratório. Tem que ver que mecanismo interessante foi utilizado ali. Construíram praticamente uma casa com uma parede e um teto e um jogo de câmeras muito interessante para fazer aquele efeito. Em 1989 ocorreu uma sequência, A Mosca 2. Agora o filho, né, do Seth Brundle, ele é criado pelo dono das indústrias Bartok. A indústria Bartok mal é citada, pode-se dizer, no primeiro filme, mas aqui ela é a base de tudo. Inclusive o dono dela faz um charmoso, cínico e muito simpático vilão. O tempo inteiro o garoto é criado lá dentro. A transformação dele é bem mais rápida, mas ele, pode-se dizer, em si totalmente transformado, aparece por muito mais tempo. Mas um dos tropecinhos, é claro, é que não se encontra a nojeira que teve no primeiro filme. Bem como se tem um tempo considerável para se desenvolver a vida desse garoto praticamente ilhado dentro de um laboratório. E esse roteiro, para quem achou que ia chegar lá e encontrar algo parecido com A Mosca de 86, se decepcionou um pouco. Mesmo assim, eu acho um filme interessante e bem conduzido. Apenas um ator do primeiro filme retorna, né? Aliás, no primeiro filme ele começa como vilão e acaba terminando meio como herói. Ele é o dono do jornal, mas ele faz apenas uma ponta. Mas o filme está bem renovado e olha, para mim ele não deixa de ser muito, mas muito bem conduzido. Mas quase que o diretor Cronenberg não pega essa boquinha. O estúdio queria muito Tim Burton, mas o mesmo acabou tentando refazer o filme e ele tem uma visão, posso dizer, mais exótica das coisas, e o estúdio parece que não gostou nem um pouquinho. E o Cronenberg acabou premiado aí com essa pérola. Mas vamos parar de falar de tantas curiosidades e vamos mostrar agora um pouco mais o desenvolvimento do próprio filme. O início toca uma trombeta, como fazia nos filmes antigos. Depois vai para uma flauta bem macetosa e de um jeito até um pouco, trazendo um pouco de agonia. Tudo inicia em um evento, em que o cientista acaba se deparando com a jornalista Verônica. Curiosa Verônica, mas o cientista, mesmo aparentando ser um pouco atrapalhado e estar um pouco perdido, desperta o interesse nela. Ele começa a falar de pessoas indo de um lugar para o outro. E não é que o ingênuo cientista cai nas graças aí da unhuda Verônica. Eles vão até, a princípio, o laboratório dele, que fica num prédio bem abandonado. Mas o cientista já mostra no caminho que consegue ficar enjoado até andando de carro. Ao chegar lá, ela acha que se trata de uma desajeitada cantada. Até que ele faz um teste com ela. Ele manda a meia calça dela de uma cabine para a outra. Ela acaba ficando um tanto boquiaberta com tudo. Nesse momento ele descobre que ela é uma jornalista e não apenas mais uma cientista que estava lá no evento. Ela pega os seus pés e se manda com tudo gravado. Logo no outro dia ela já está mostrando a fita para o seu editor do seu jornal, o Stantis. Esse cara vai iniciar como um ceboso e terminar como um herói. Mas Brundle chega logo na sala, interrompe a reunião e ainda bem, o editor do jornal não acreditou em absolutamente nada, até levou na galhofa. Ele convence então Verônica a voltar ao laboratório e junto com o cientista, a jornalista iria acompanhar todos os passos, porque afinal ele não consegue teletransportar coisas vivas. O tempo vai passando, o cientista vai ficando mais e mais frustrado.
Um babuíno é mandado de uma cabine para a outra, e o jeito que ele chega na outra cabine, olha, não é nem um pouco sugestivo. A nojeirada começa nesse ponto no filme. Mesmo estando para lá de frustrado e decepcionado, o estranho e ao mesmo tempo dando um toque arrogante e até sinistro cientista vai tendo a sua frustração abatida. Porque a jornalista, aos poucos, ao ir filmando tudo e anotando tudo, vai se aproximando dele e eles iniciam um relacionamento. Mas, é claro, o editor do jornal, Stantins, que já teve um relacionamento com ela, fica com ciúmes e ameaça levar tudo a público. O cientista fica desconfiado que Verônica não passa de só mais uma oportunista na área e voltou aos braços aí do editor. O cientista se embebeda e resolve sim se teletransportar, mas é claro, ele não notou que não estava sozinho. Uma mosca entrou com ele, mas ele vai demorar um pouco para começar a notar os benditos sintomas. Um dia Verônica está lá, já que ela retorna, e ele fica mais tranquilo que continua com a sua namorada, até que começa a demonstrar uma energia física um pouco acima da média. Ele começa a se exercitar como nunca. Ele começa a namorar a Verônica até matar a coitada no cansaço. Até que de repente ele começa a ter certas dores pelo corpo, juntamente com uma força física descomunal. Ela desconfia que algo está errado. Ela pega alguns pelos que estão nascendo no corpo dele e leva para o laboratório. Nesse momento depois, ela volta, se depara com Brandon, que encontrou na rua aí, uma dessas mulheres aí que vivem pelos bares aí da vida, e está tentando forçar a garota a fazer o teletransporte. Nesse momento o Brandon já está com a pele um pouco manchada e seu cabelo já começa a cair um pouco. Chega a Verônica e diz a frase: tenha medo, tenha muito medo sim. Não deixe ele transportar você de um lugar para o outro. Essa frase, tenha medo, tenha muito medo, foi mais uma contribuição do comediante Brooks. A garota aí do bar resolve se mandar embora e Verônica diz que, sim, algo muito estranho está acontecendo com ele conforme os testes mostraram nos pelos. Inclusive ele já está com uma pele bem mais encardida e saindo um cheiro para lá de horrível. O cientista expulsa Verônica do laboratório. Diz que ela está com ciúmes e que a dita poesia da carne que ele havia descoberto simplesmente é só dele e não é dela. Ela está com inveja, é chata, pega pelo braço e a joga lá fora. Seria o fim de todo um relacionamento. Mas não ficou sendo assim. Cerca de 2 semanas depois, o cientista liga para Verônica, dizendo que está doente, um bocado doente. Ela visita ele e temos pela primeira vez uma aparência pra lá de gosmenta e nojenta do cientista. Ele pede para ela se afastar. Demonstra ali já, pessoal, uma grande competência da área da maquiagem, quando ela vai abraçar ele e uma orelha dele cai no chão. O que a Verônica pode fazer? Simplesmente volta até o editor e pede que o editor a ajude. Ela mostra uma fita para o editor, em que aparece o cientista comendo. O cientista simplesmente vomita sobre a comida para daí comê-la. É como se fosse algo corrosivo. Esse é um tipo de filme que não é bom você assistir depois do jantar. Verônica retorna ao laboratório, tendo do editor a promessa que tentaria ajudar no que pudesse, mas a aparência dele é simplesmente horrível. Mas agora o cientista Brandon, mesmo estando com uma aparência medonha, ele já está demonstrando uma simpatia maior. Ele já está escalando paredes e voltando a pular de um lado para o outro. Ele parece com um astral lá em cima. Toda aquela nojeira parece que deu a ele finalmente uma aparência que continua nojenta, mas ao mesmo tempo seu corpo voltou a estar fortalecido. Uma luz surge bem no fim do túnel, mas mesmo assim o cientista prossegue fazendo as suas experiências
e prossegue saindo tudo exatamente errado. Verônica posterior faz outra visita, quando agora o já monstrengo cientista solicita que ela não vá mais ali, porque ele simplesmente teme ferir a mesma. Ele está se tornando cada vez mais mosca e menos humano. E é nesse instante que ficamos sabendo que sim, ela está grávida do cientista. O cientista descobre isso e no momento que ela está, posso dizer, iniciando um aborto, ele invade a sala do obstetra e a leva de volta para o laboratório. Ele simplesmente agora tem uma teoria bem mais feita. Ele vai colocar a Verônica em uma das cabines, ele vai entrar na outra e numa terceira cabine ele vai sair totalmente reconstruído, sugando de Verônica e do próprio filho todos os genes necessários para poder se recompor. É nesse momento que o cientista começa a ficar mais e mais com um ar diabólico, mas isso é só lá pelo fim. No que ele vai botar ela para dentro da cabine, ele se desmancha totalmente e aparece um boneco que na realidade, é claro, é todo eletrônico, mas é um boneco medonho, é uma mosca gigante e mesmo assim funciona, que é uma beleza. Mas para a sorte dela, o chefe do editor chega. Brandon ataca ele, mas mesmo assim o editor ainda tem energia para atirar nos cabos, impedindo que o teletransporte seja executado. Verônica consegue sair da sua cabine. Da cabine, da onde está o Brandon, sai uma criatura pior do que entrou na cabine na hora de fazer aí a dita transferência. Verônica simplesmente vê agora uma criatura que não chega a ser nem mosca e nem nada se arrastando na direção dela. Ela pega a arma que o editor do jornal trouxe e, a pedido do próprio Brandon, que mesmo estando virado totalmente uma mosca gigante, manteve a sua consciência, solicitando que ela faça o que é melhor a ser feito. A Mosca, de 1986. Simplesmente é uma pérola que mesmo tanto gosmenta e antepática continua brilhando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo.